Bom dia. Poder RS desta semana tem um entrevistado muito especial. Carlos Caetano Bledorn Verri. Dunga, técnico da Seleção Brasileira, é o nosso convidado deste domingo. Dunga, bom dia. Bom dia, Felipe. O que é poder para ti, Dunga? Olha, tem vários tipos de poder, né? O que eu acredito no poder, a capacidade, né? A habilidade de poder influenciar pessoas para trabalhar para um objetivo comum a todos. Tu te sente poderoso sendo técnico da Seleção Brasileira de Futebol? Não, é uma profissão e eu tenho, lógico, a responsabilidade, se tratando de Brasil, de futebol, o que representa futebol, todo mundo vai pensar que o que está naquele cargo se sente poderoso. Não, eu me sinto membro de uma equipe, onde eu tenho que fazer meu trabalho, eu tenho que fazer a minha parte. Eu sempre falo com o jogador que nós estamos ali para dar as melhores condições, né, e as orientações para que eles possam realizar o melhor trabalho possível e principalmente possam usar o seu talento. Se eu colocar aqui os maiores empresários do Rio Grande do Sul, eles não vão ter a equipe que tu tem. Tu tem a equipe mais cara do mundo, tirando o Cristiano Ronaldo, Messi, algum outro alemão por aí. Como é que é fazer gestão de equipe com esse vestiário que tem os dois zagueiros mais caros do mundo, tem o Neymar, tem outros craques do mundo fora? Acho que o grupo já é altamente qualificado e se passa pelo princípio que quem tem que cuidar da imagem, quem tem que cuidar da sua imagem perante o público são eles. Então, mais do que ninguém, eles querem ter o alto rendimento. E a gente coloca algumas ideias, coloca o que representa para a seleção brasileira, tenta passar uma orientação, uma visão diferente do que eles pensam e ser profissional. Eles estão ali para realizar um trabalho, independente do que eles ganham, do que eles valem, o valor do passe, eu tenho que tomar a decisão por competência e por qualidade. Tá, e aí você pega um sujeito que vale 100 milhões de dólares, 100 milhões de euros. Amigão, o negócio é o seguinte, legal, te convoquei, mas fica aqui no banco comigo. Falei, por quê? Como é que é isso? Não, acho que você tem que ser direto, franco, né, objetivo, e que a minha forma de trabalhar, eles já conhecem, que é meritocracia, é por merecimento, por competência, e você fala normal. Eu não olho muito o jogador, quanto ele vale, não. Eu olho a camisa da seleção brasileira, olho do pescoço para baixo, o que ele realiza, o que ele joga, né, e ele tem que entender isso. E uma coisa natural, acho que está rendendo, vai jogar, não está rendendo, não vai jogar. Falo direto, objetivamente, e trato eles como homem e como profissionais. Porque se você tratar como menino, como criança, menino, criança chora muito. É muito mimado, é delicado. Então você tem que tratar como homem e como profissional. Cobrar como homem e como profissional. Esse negócio que eles são mimados, que muita gente diz, olha, jogador de futebol é muito mimado, tem que carregar ele para tudo quanto é lado. Não é bem assim? Pelo menos comigo não. Lógico que hoje se criou uma estrutura muito grande ao redor do jogador de futebol, né? Tem assessor, tem empresário, tem secretário. E desde que essas pessoas trabalham em função de facilitar a vida do atleta, porque ele se foque mais no trabalho dele e deixar as outras questões burocráticas de pagamento de conta, viagem, gestão de família, deixar para essas pessoas, eu acho válido. Mas é difícil porque o futebol hoje virou uma empresa muito forte, mas eu torno sempre a repetir, você tem que ser franco e honesto e direto. Tu encerrou a tua carreira dentro de campo há pouco mais de 10 anos. Vocês não tinham tudo isso, né? Você viu exatamente essa evolução, né? Foi durante a tua carreira que essas pessoas foram sendo agregadas ao futebol, à vida do atleta? Sem dúvida. Assim, para ser mais claro e específico, a nossa geração começou a viver com o marketing do futebol. Certo. Iniciou ali nos anos 90, 94, começou a se usar muito a imagem do jogador, começou a se fazer contratos, e aí veio várias figuras dentro do futebol, de empresários, de assessores. O mais importante que o jogador tem que entender que o seu empresário, que o seu assessor de imprensa não tem que ser exclusivamente seu amigo. Ele tem que ser um profissional da área que vai te orientar, que vai te colocar as coisas como são. E, felizmente, infelizmente, no futebol, muitas dessas pessoas, elas são escolhidas porque elas
fica o dia inteiro atrás do jogador, então carrega a É o mala. amigo profissional. O amigo profissional. E ao longo andar, isso acaba gerando um grande desgaste ao jogador e acaba, algumas vezes, atrapalhando o jogador, porque ele vai falar algumas coisas que não deve falar no momento inapropriado e também ele não tem a capacidade de gerenciar essa figura que é o jogador, que a mídia que ele tem, e dependendo do jogador, qualquer coisa que ele fala ou ele diga, uma reação, vai para o mundo todo. Poucos homens tiveram a sorte de levantar aquele troféu. Quer dizer, você teve o planeta inteiro olhando para ti. Tu teve uma qualidade ao longo da tua carreira que foi a proteção da tua família. Né? Hoje a gente vê eles muito expostos, as pessoas dizem, não, mas são as redes sociais, não tem mesmo como eles não ficarem expostos e tal. Mas você nunca expôs a sua família. Raras são as pessoas que sabem que você tem 3 filhos, que você é casado há muito tempo, talvez a Gabriela, por ter uma profissão de maior visibilidade, trabalha com moda, tenha sido em algum momento focada mais. Mas como é que tu fez isso? Né? Como é que tu conseguiu guardar a tua família tão bem e guardar a tua carreira tão bem? Porque você nunca se expôs, apesar de estar sempre no holofote. Eu acho que as pessoas têm que entender que quem é a figura central, quem é o jogador, sou eu, não é a minha família. Então, quando a família começa a confundir isso, e muitas vezes ela acaba atrapalhando a carreira do jogador. Por quê? Eu vou explicar melhor. Eu que estou todo dia com a imprensa, eu comento muitas falhas. Claro. Agora você imagina uma pessoa que não está acostumada a lidar com a imprensa, com todo esse questionamento, quanto ela vai errar e quanto ela pode danificar. Porque às vezes não é nem por maldade, é por falta de experiência. Porque ela vai falar muito mais com o coração do que propriamente com a razão. Por exemplo, para as pessoas entenderem bem, o meu filho está disputando a posição com outro jogador na seleção. O jornalista vem, é a função dele, me cutuca, não, meu filho é melhor do que ele, não sei o quê. Vira manchete. Vira manchete. E o que o outro jogador vai perguntar? Ah, foi ele que falou para o pai dele que ele é melhor, que isso. E acaba criando um constrangimento, principalmente tratando da seleção brasileira. E aí, como é que tu gerencia isso dentro do grupo lá? Eu tento falar com os jogadores, falo, né? Não é, as pessoas falam, a cartilha não é proibir. A cartilha é uma orientação, né, para quando você chega conviver no grupo, para você saber o que pode, o que não pode, até onde vai o seu direito, até onde vai o direito do companheiro, para ter um bom convívio. E a gente tenta conversar com os jogadores justamente isso, que os assessores têm que trabalhar para eles, que os assuntos internos nossos não tem que ser passado para fora, porque as nossas brincadeiras, as pessoas não vão saber entender. Uma palavra mal colocada vai gerar uma série de constrangimento e a gente está no foco que é a seleção brasileira, né? Então, cai um fio de cabelo, cai um dormente, dá um barulho terrível. Então, tem que ter esse cuidado. Você tem lá um reserva qualquer e o Neymar. O Neymar é uma das pessoas, dos 5, com certeza, talvez esteja entre os 2 que faz mais TV, comerciais de TV no Brasil, mais vende produtos no Brasil. Como é que faz para nivelar o Neymar e o atleta que está sendo convocado pela primeira vez? Né? Como é que faz para... Porque você tem que gerenciar a equipe nisso. Eu acho que isso são conquistas. O tratamento que se dá, as regras são iguais para todo mundo. Agora, o Neymar conquistou um espaço, conquistou um carisma pelo que ele é. Mas o mais importante que tem que salientar os jogadores, né, não só da seleção brasileira, mas do futebol brasileiro, não vem o marketing em primeiro lugar. O Neymar não é esse Neymar por causa do marketing. Esse Neymar é por aquilo que ele faz dentro de campo. Então o jogador tem que se focar dentro do campo. Só que no futebol brasileiro está se invertendo. Todo mundo está vendendo, uma boa parte está vendendo para o jogador, que o marketing vai fazer ele ser jogador. Não. É o contrário. Se ele dentro do campo tiver o rendimento e tiver a capacidade, assim foi com o Ronaldo Nazário, assim foi com o Romário. Você fez muita propaganda. Também, então, mas é pelo que você representa dentro de campo. Aí as marcas vão querer juntar com o seu nome. Onde é que a tua marca é mais forte? No Brasil, no Japão, na Alemanha, na Itália? Você jogou em vários lugares. Eu acredito que no Japão. No Japão. Tem um grande conceito na Alemanha e na Itália, né? Mas como
falando especificamente de marketing, é mais focado no Japão, porque o Japão é mais organizado, seriedade. Já o alemão também é muito parecido, e o italiano é muito parecido com o brasileiro, né? Muito sangue latino. Nós vamos muito mais pelo rosto, se é bom, se é simpático, não tenta ver o marketing ligar o produto, a qualidade com o que representa. O que tu vendia ou vende no Japão hoje? Onde é que tu está? Não, eu fiz várias publicidades de café, mas lá é muito volátil essa questão de publicidade. Você vai em shopping, as prefeituras te levam, falar com as crianças, você vai dar aula de futebol, vai em eventos das empresas. Tem uma série de lojas que te contratam por um final de semana para você dar autógrafo, para vincular seu nome. Sim. Isso acontece bastante. Na Alemanha também. Você faz muitas horas de autógrafo em shopping, sim, supermercado, lojas. Porque essa é uma situação. Seguidamente eu te ligo, estou indo para o Japão, estou indo para a Alemanha, você não para, né? Como é que tu administra a tua agenda? Não, acho que é fácil, né? Primeiro eu tenho que focar no meu trabalho, que é o ponto central. E aí depois eu começo a organizar aquilo que é possível encaixar dentro da agenda. Eu tenho vários amigos que me ajudam, né? Tem o Juarez, né? Tem a Bernadette, o Caporal, então até os projetos sociais, tudo, os meus amigos Delto, Paulinho, todos os caras me ajudam a organizar. E aí, você tem uma situação que é você dar palestra para empresários. É gestão o foco deles ou eles querem ficar perto do Dunga jogador? O que tu diz para os empresários quando você vai conversar com eles sobre gestão? Porque você faz gestão de equipe o tempo todo. Esse é um ponto interessante. O que eles querem é que você conte o que você passou. Mas eles não querem que eu conte só os fatos que eu acertei, só as coisas que deram certo, as coisas que deram errado e como você... Claro. Fez essa gestão, né? Então eles querem a experiência, porque na Dacona tem umas pessoas que vão lá e falam para ti como tem que ser feito, de que forma, mas eu faço uma pergunta. E quando ele fez isso? Sim. Quando ele fez? Aonde ele experimentou isso? Então, para nós que vivenciamos várias situações de crise, de confusão, de dificuldade, então fica mais fácil você explanar a realidade. Não é um assunto novo, né? A era Dunga lá em 90, mas como é que tu focou o seguinte, eu quero estar em 94 nos Estados Unidos? Porque caímos de pau em cima de título, não caímos a torcida, ninguém queria. Pô, mas é o Dunga, só o Lazzaroni botou o Dunga, essa seleção. 4 anos depois, tu estava erguendo o troféu. Logo depois daquele jogo eu vim para o Brasil e aí eu, com meu pai, né, a gente sentou e eu falei, eu só quero uma chance. Eu vou me preparar para quando essa chance vier. Não sei quando ela virá e também não sei se ela virá, mas eu tenho que estar preparado. Então, eu tinha que ter a consciência, a autoanálise do que realmente eram os meus defeitos, do que eram as minhas virtudes. As minhas virtudes eu tinha que continuar treinando. Claro. E os meus defeitos eu tinha que corrigir. Mas não os defeitos que as pessoas achavam que eu tinha. Porque às vezes as pessoas falam mais por a emoção do que propriamente focado. Mas eu também ouvi algumas pessoas que faziam uma crítica construtiva, onde realmente eu tinha. Tipo o quê? Por exemplo, muitas vezes na nossa vida, a gente se impressiona muito pelo que os outros falam. Sim. E tu acaba se retraindo, né? Então, mais especificamente, para as pessoas entenderem. Todos falavam que eu não sabia passar. Então, eu me focava mais no roubar a bola e dar para o companheiro. Mas eu tinha capacidade para passar. Eu fazia isso na Itália. Eu era um jogador, eu não era um jogador marcador na Itália. Eu era um jogador organizador. Eu era um jogador que eles chamavam de regista, que foi o Ancelotti no Milan, né? E eu era esse jogador. Eu falei, pô, mas como é que, porra, eu tenho que me preparar. Aí eu comecei a treinar lançamento, passe. Quando eu voltei na outra Copa do Mundo, para minha felicidade, também as coisas ajudam, eu tinha o Mauro Silva, que dividia a função de marcação. Já em 90, eu era o único marcador. Era eu que marcava todo mundo. Tinha que correr para todo lado. E aí as pessoas me cobravam que eu marcasse, que eu desse passe para gol e que eu fizesse gol. Mas eu faço uma pergunta, bom, eu faço isso. E o outro que vai fazer o quê? E o armador? E o cara vai fazer o quê? Quer dizer que eu tenho que fazer tudo e o outro não faz nada. Mas aí tu tem que ter a consciência que não adianta tu ficar discutindo, você tem que treinar. Então, é uma palavra assim, a otimização do talento. Você tem que treinar o talento. E é treino mesmo. É treino, é tu repetição. Parou e foi treinar, repetição. Repetição, treinamento, posicionamento,
visão de jogo, velocidade, todo esse tipo de coisa você tinha que fazer. Nós, torcedores, temos uma visão distorcida dos jogadores de futebol no sentido de que isso é moleza, eles ficam lá jogando 3, 4 vezes por semana ali treinando, aí vão para um jogo. Isso é barbada. Olha só, só tem mulher bonita na volta, o salário todo mundo parece que ganha bem. Quer dizer, as pessoas não têm a noção do futebol de Série D, Série C, parece que todo mundo é Série A e todo mundo joga a Copa do Mundo. As pessoas têm uma visão distorcida? Eu acho que tem, porque é muito falado os 5%. Nós falamos do Cristiano Ronaldo, falamos do Neymar, falamos do Messi. Agora, o cara que joga na segunda divisão, na terceira divisão, no Piauí, não vai, vamos lá, no interior do Rio Grande do Sul. Sim. O cara tem 3 meses de contrato, né? E ele tem que viver o resto do ano. E como ele vai se preparar para o resto da vida, da família? Então, é muito complicado. E além disso, mesmo esses jogadores, né, que todo mundo fala que o jogador... que eles falam que o jogador não é inteligente, eu já falo o contrário, o jogador talvez não tenha cultura, mas é muito inteligente. Isso eu quero falar contigo no segundo bloco. Já passou uma vez ali atrás e eu me lembro que tu já me repetiu essa frase 10 vezes. Jogador é muito inteligente. Gente, o jogador ele chega num ambiente, em 5, 10 minutos ele já sabe com quem ele tem que falar. Vamos falar sobre isso no segundo bloco. A gente continua conversando daqui a pouco com Carlos Caetano Bledornverry. Só a mãe dele deve chamar ele assim, né? Vou te dizer porque ninguém, rapaz, todo mundo, o mundo inteiro conhece ele como Dunga. Poder RS volta em instantes. Poder RS recebe nesta manhã de domingo o técnico da seleção brasileira, Dunga. Jogador de futebol é inteligente, portanto. E muito, porque ele chega em qualquer lugar, ele se adapta, né? Você imagina, o cara sai, como todo mundo fala, né? O cara sai do morro, vem jogar num estádio para 100 mil pessoas, para 80 mil pessoas, se comporta. Ele responde durante a semana 20, 30, 40 perguntas e não se contradiz. Ele vai para jogar fora do país, aprende uma língua, sem ter ido na escola, aprende a conviver numa nova cultura, numa nova realidade. Vamos por ponto. Você imagina agora os jogadores aqui do Sul que vão jogar no Shakhtar Donetsk. 8, 10 meses de frio durante o ano. Neve, frio. Neve, frio. Guerra. E os horror. caras se adaptam e são profissionais. E ficam 10, 15 anos. E uma coisa que a gente tem que... nós, assim, gostamos das coisas muito mastigadas. Nós achamos que um cara que é culto, que ele é inteligente. Uhum. A cultura ele pode aprender lendo, Claro. observando, mas muitas vezes ele não é inteligente. Uhum. Perfeito. E muitas vezes a pessoa é inteligente, mas não sabe usar essa inteligente para o bem. Então tem vários fatores que colocam. Se você pegar, nada contra, alguma pessoa formada e você repetir a mesma pergunta 10 vezes, ela para mostrar que ela é inteligente, ela vai começar a responder diferente. Quando chegar no final da semana, ela falou o contrário do que ela falou no início. Então o jogador repete sempre. A pergunta é a mesma, ele repete a mesma. Mas é claro, o repórter faz a mesma pergunta Ele sempre. repete. É mais do que normal, para não se contradizer. Dunga, é muito pouco tempo para te entrevistar aqui e muita história. Só tua mãe te chamava de Carlos Caetano? Alguém mais te chama de Carlos O Caetano? mais interessante é quando a minha mãe foi minha professora, Sim. né? Então, quando eu via Carlos Caetano, eu falei, bronca. Fiz alguma confusão, vai vir bronca. Como é que é a história do Dunga verdadeiro? É o apelido do Peronde mesmo? Foi o Peronde que botou esse apelido? Foi quando ele te viu no hospital, logo recém-nascido? Como é que é? Na frente da minha casa tinha um valo, né, no interior. E aí, meu pai era jogador de futebol, meu tio foi jogador de futebol, e eu ficava chutando ali com o meu avô. E aí o Peroni viu, perna torta, grossa, esse vai ser um anão, não vai ser jogador de futebol, e aí ficou. Dunga. Dunga, não teve jeito. E o mundo inteiro te conhece por Dunga. Como os alemães... Como é que é no aeroporto? Tu chega no aeroporto, e aí? Passaporte, e aí? Esse é o mais interessante, porque eu chego no aeroporto, em alguns lugares, né, Estados Unidos, Inglaterra, eles me olham e me conhecem, e eles vão procurar o Dunga no documento. Eles falam, mas tu é o treinador mesmo? Eu falei, não, mas aqui não tá Dunga. Não tá Dunga. Aí até eu explicar que é apelido, Spitzname, não sei o quê. E aí o alemão, como ele é muito educado, né, ele chama Carlos Dunga. Carlos Dunga. E o italiano também é Carlos Dunga, para não ser só o Dunga. Ah, tem essa curiosidade. O japonês, como é que diz Dunga? Dungao. Dungao. Porque
né? E chamam de Carlos também. Os caras, boas culturas, ótimas culturas. Nesse caso, você teve assim, não é sorte, é o talento de também ter escolhido, né, bem. Né, as crianças é bom, né? Não são crianças, é uma criança hoje. Falam alemão, falam italiano, falam alguma coisa de japonês? Fala. A minha filha foi alfabetizada em italiano, passou para o alemão e foi para o Japão em inglês. Falava alguma coisa em japonês. Na Alemanha, a escola tem a escola básica e a escola para os acima da média. Então, quando eu fiquei na Alemanha, eles queriam que a minha filha fosse já para essa escola. Legal, né? Porque isso é uma oportunidade única também para eles, né? Porque alguns jogadores saem do Brasil, ficam em um país apenas, né? Você levou a família junto e eles conseguiram hoje. E são culturas, né? Para você aprender. Eu sempre gostei de futebol, mas gostei porque o futebol te abre muitas portas. Então, mesmo eu não tendo a possibilidade de ter estudado, porque eu jogava quarta, domingo e viagem, eu podia ter relacionamentos com gerente de banco, médico, desembargador, juiz. Então, eu ia lá mais para ouvir o que os caras falavam, das profissões, do dia a dia, das coisas, e pude absorver muita coisa a esse respeito. Como é que foi o trabalho de responsabilidade social? Onde é que isso se inseriu na tua vida? Porque hoje você tem diferentes trabalhos sociais em Porto Alegre e você faz alguns trabalhos sociais no Japão também. Bom, começou na Itália, que tinha alguns torcedores que tinham um bom relacionamento comigo, me convidaram para ir no hospital, porque lá tem muito acidente do gelo, que o carro sai e aí quebra. Né? Sim, coluna cervical, fica tetraplégico, né? E também no mar que eles se atiram e batem a cabeça e tem o mesmo acidente. Eles me convidaram para ir no hospital, aí tem um andar só desses caras que tinham idade entre 18 e 25 anos. E o meu italiano era italiano que eu aprendi na rua, que eu falava. Então a primeira coisa que eu falo, tchau, como está aí? Porra, né? E quando eu fui no hospital, os caras chegaram, quando chegaram na porta da entrada do andar, eu entrei. Quando eu olhei para trás não tinha ninguém. E aí me deparei com os pacientes, né? Paco, o que eu falo agora? Eu falo tchau, como está? Como é que eu vou falar tchau, como está? E o cara nessa situação, né? E o cara com um espelho na frente, com um computador, só mexendo os olhos, não sei o quê. Mas quem quebrou o gelo foram eles, porque como eles gostavam de futebol, eram torcedor da Fiorentina, logo eles entraram no assunto de futebol, né? Aí deu, mas no início engasgou e aí eu comecei visitar frequentemente, comecei a fazer esse trabalho. Aí eu vim para o Brasil, a Bernadette, que é a esposa do meu advogado, Juarez, era vice-presidente da CM, trabalhava na antiga FEBEM, na fase, e a gente começou a participar, a ser voluntário, e aí foi aí, o Hospital de Câncer Infantil com o Dr. Bruneto, lá em 83, aí eu fui conhecer logo que estava iniciando, aí levei o Tafarel para lá, o Tafarel ficou, e aí começamos a fazer os trabalhos sociais. E isso não para mais na tua vida, né? Você tem uma parte de excedência de imagem, talvez, mas você vai para o trabalho mesmo, você está no dia a dia. Porque tem alguns setores, algumas situações, sim, é importante a questão econômica, os recursos, mas é muito mais importante a atenção você conversar. Entendeu? Porque o Dunga é o seguinte, aí talvez isso é uma ideia que a imprensa não passe muitas vezes, né? Mas é uma ideia de que você trata de criança ou idoso, né? Você cuida das crianças e vai lá nos bailes, inclusive dançar com os idosos, lá é uma festa. Você não setorizou isso, né? Assim, olha, vou trabalhar só para criança, vou trabalhar só para doentes em hospital, vou trabalhar só para... Não, você realmente atinge uma gama muito grande com o teu trabalho social. Porque eu tenho um grupo de amigos, né? Que são meus colaboradores, que são do Instituto Dunga. Eu falo, o Instituto Dunga é virtual. Todo mundo pode ajudar com a sua arte. Ninguém é remunerado e todo mundo tem essa capacitação. Então, as crianças é um setor vulnerável. Mas as pessoas têm que entender que o idoso também é vulnerável. E ele precisa de atenção. Só que o idoso, eu não ajudo ele, ele me ajuda. Porque 10, 15 minutos que eu sentar com ele, ele vai contar a história dele, a experiência dele que vai me servir no dia a dia. Na gestão de pessoas, né? Você ser mais paciente, mais compreensível, mais atencioso. Então, eles podem te dar algumas sugestões sem querer no dia a dia que vai te fortalecer. E a criança, ela tem que ter exemplo. Ela tem que ter alguém, uma referência. Ela te vê na televisão e te vê ali, ela fala, será que ele está vindo aqui?
E a televisão tem um poder muito grande, né? Eu vou muito ali com o Padre Seron na Restinga, as crianças me veem toda hora. Mas agora que eu sou treinador da seleção brasileira, eles me veem diferente, mas eu estou toda hora ali. Eu sempre estava ali. É o mesmo cara. É o mesmo cara, mas pô, agora como treinador. Então você tem que aproveitar isso para o bem, poder ajudar os idosos. Não adianta eu ir lá e levar comida, roupa, se eu não der o que ele mais precisa, atenção e carinho. Entendeu? Então, você fazer uma pessoa feliz, automaticamente você vai ser feliz. Eu li um livro, né, do Cury, O Futuro da Humanidade, que é muito nós mesmo. É nós. Não tem outra forma. Por quê? A gente passa na rua, a gente vê um mendigo, um cara de rua, tu fala, pô, esse cara é bêbado, pô, esse cara é drogado. Mas a gente nunca pensou o que levou ele a estar naquela situação. Entendeu? Tu não pode pré-julgar. Todo mundo tem uma história e a gente pré-julga. Pré-julga as pessoas, exatamente. Isso. Então, tem que ter e você tem que dar oportunidade. Tem que dar oportunidade para as pessoas. Agora, eu falei várias vezes para os alemães, por isso que eles me ajudavam muito, falar, eu não me recrimino porque se eu uso roupa de marca, se eu vou num bom restaurante, se eu vou num porque eu trabalhei para isso. Claro. Agora, isso não tem nada a ver com o meu trabalho social. Eu estou dando oportunidade para que outras pessoas também possam, no futuro, usar roupa de marca, tomar um bom vinho, ter um bom carro, ter um bom... Depende dela. Esse é um daqueles programas que eu precisava de 1 hora para conversar com a figura. Rapidinho agora, tá? Primeiro lugar, uma coisa que me impressionou, porque eu fui algumas vezes entrevistar o Dunga na casa dele, uma vez eu cheguei lá e perguntei assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma imagem bonita, onde é que é a tua sala de troféus? Tu já fez uma sala de troféus? Tu me disse assim, são aquelas caixas ali, ó, tá tudo ali cheio de medalha, já fez, ó? Não, ainda não, não? Tudo em pacote. Tá. Segunda coisa, você está tendo uma nova oportunidade. Antes, Copa América. Você já planejou tudo, 2015 está iniciando, é o grande foco desse ano? Já planejamos, né, a parte logística, como vai ser tudo, mas eu acho que esse ano vai ter a Copa América, mas o grande foco é a eliminatória que vai começar. Certo. Que é a eliminatória é a Copa do Mundo. Lógico que nós vamos para a Copa América, vamos querer ganhar, vamos preparar, porque o Brasil tem que ganhar até amistoso, certo. até treino, certo. sem dúvida. Mas o foco mesmo, a centralização é a eliminatória, que vai nos levar à Copa do Mundo. Certo. Você conseguiu, pela primeira vez, classificar o Brasil para a Copa de 2010, 3 rodadas antes, super tranquilo, ganhando da Argentina, uma maravilha. Dá para repetir esse ano? Eu acho difícil, mas mais complicado, porque as seleções, tem muitos jogadores jogando na Europa, muito competitivo, muitos jogadores novos, salientes. Então, cada vez mais o nível é equilibrado, vai ser difícil. Nós temos jogadores capacitados, nós temos que nos preparar muito bem, saber que vai ser duro. Se nós tiver essa mentalidade, aí sim nós vamos estar no bom caminho. 90, você sabia que tinha que trabalhar duro, melhorar o passe, melhorar o lançamento, mudava. 2010 para 2018. O que muda no Dunga? O que você treinou? O que você observa? Porque você está tendo, a exemplo de 90 para 94, eu quero uma nova chance. Você está tendo essa nova chance. Bom, assim como muita gente, eu me preparei. Né? Me preparei, mas quando a gente fala assim, me preparei, você tem que colocar em prática aquilo que você preparou. Uma reclamação é que você não treinou clubes, treinou apenas o Inter no meio disso. Mas isso é relativo, porque você tem que colocar em prática. Não adianta o professor saber muito se o aluno não entende o que o professor quer falar. Então, o bom professor é aquilo que consegue realmente transmitir o seu conhecimento para o aluno. Ele saber muito e não saber transmitir, não vai acontecer muita coisa. Agora, eu me preparei, eu viajei, vi treinamentos, vi jogos, como muita gente viu. Agora, eu tenho a oportunidade de colocar em prática aquilo que eu vi, aquilo que eu aprendi e tentar transmitir da melhor maneira possível aos jogadores. Tu leva fé que 2018 tu dá a volta por cima de novo, tu tá com essa confiança. Como é que é isso? Como é que funciona na tua cabeça isso? Tu te sente, eu vou usar o termo obrigado assim agora a dar essa resposta de novo, exemplo de 90 e 94? Bom, não é 90 e 94. A minha vida sempre foi assim, desde os 15 anos. Todo mundo te cobrando. Cobrando que eu tinha que comprovar. Quando eu era jogador, eu não era um jogador muito clássico, muito elegante. Era um jogador de força. Mas eu fazia com força aquilo que os jogadores clássicos faziam e muitas vezes fazia muito mais do que os jogadores clássicos não faziam. Mas como eu não era
o perfil, o logotipo que era o Cristiano Ronaldo, assim, coisa. Que é um Kaká, que era todo elegante para correr. Sim. Então, as pessoas tinham uma certa restrição. Né? E eu falo sempre para meus jogadores assim, em qualquer profissão, não adianta o cara falar que eu sou bom, que eu sou ruim. Eu quero saber o seguinte, vai ter o pênalti, eu tenho que estar preparado para bater. Vou ter que decidir uma jogada, vou ter que decidir a jogada. Você está dentro do campo, você tem que estar ali para tomar uma decisão. E como você toma essa decisão? Se preparando. Claro. Aonde você vai... Repetição, treinamento, e aí vai... A gente tem uma coisa no Brasil que a gente fala assim, vamos improvisar, improvisar, improvisar. Não. Vamos usar da nossa criatividade. A improvisação dá errado, a criatividade dá certo. Carlos Caetano Bledorn Verri Dunga. Acabou o tempo. Quero te agradecer muito. Obrigado mesmo. Um bom 2015 para ti. Traz essa Copa pra gente em 2018, mas até lá a gente vai conversar muito ainda, né? Tá bom, é missão fácil. Né? Vem aí as eliminatórias, vem aí a Copa América e, claro, ele vai estar aqui conosco, seguidamente também com o Nando Gross, tanto na programação da Guaíba quanto na programação aqui do Balanço na Rede. Obrigado pela sua sintonia. A gente volta domingo que vem com mais um entrevistado muito especial. Tchau.